Irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 da palavra de Deus. Eu quero convidar você para ler esse texto junto comigo. Encontraram? João, capítulo 4, versículo 35 da palavra de Deus, está escrito assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? A nova Bíblia Viva diz assim: vocês costumam dizer, o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão, daqui a 4 anos. Uma outra tradução. E o texto continua: eu lhes digo, disse Jesus, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Senhor, fala conosco pela Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz essa noite. Nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós desejamos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos uma época que é marcada pela pressa. Tudo correndo, tudo é fechado, tudo é rápido. A comida é rápida, o aplicativo tem que funcionar rápido. Eu estava ali subindo agora mesmo para pregar e o meu aparelho não estava abrindo minha mensagem. Eu já comecei a ficar preocupado, vai dar ruim, porque a conexão estava lenta. Passei um final de semana num retiro maravilhoso com pastores, cada pastor com a sua esposa, foi um encontro maravilhoso, e lá não tinha, a maior parte das operadoras de comunicação não funcionavam lá naquele espaço. Para muita gente foi um terror nos primeiros momentos, mas depois a gente se acostumou, e nós nos lembramos que nossa geração nasceu sem a internet. Mas nós vivemos uma época marcada por pressa, por distrações, também por procrastinação, adiamentos. Muitas vezes nós transferimos decisões importantes para amanhã, como se sempre nós tivéssemos tempo sobrando amanhã. Jesus estava em Samaria, nesse texto, diante de uma mulher que a sua história, quem tem vindo às quartas-feiras aqui no estudo bíblico, eu quero incentivar que você na próxima quarta venha. Nós estamos estudando o Evangelho de João, nós estamos no capítulo 4, nós já fizemos 20 estudos bíblicos só até o capítulo 4 de João. Nós estamos esmiuçando esse Evangelho, nós estamos aprendendo muitas coisas bacanas, e você pode aprender muito mais também, sendo edificado aqui conosco, a cada quarta-feira, 7:30 da noite, venha. Então esse texto, Jesus estava em Samaria, diante de uma mulher, marcada pela rejeição e pelo pecado, mas foi Ele que escolheu aquela mulher, para revelar a sua graça e o seu amor. Enquanto os discípulos pensavam em comida, se você ler os versículos anteriores, vocês vão ver isso. Enquanto os discípulos estavam pensando em comer, em descansar, e também no tempo da colheita que ia chegar, certamente ia haver um emprego extra, um dinheirinho a mais, não sei. Jesus aponta para uma realidade espiritual.
E aí ele declara: os campos estão brancos, prontos para serem colhidos, a ceifa já chegou. Muitas vezes nós, como igreja do Senhor, caímos na mesma armadilha. Adiamos a missão, acreditamos que ainda não é a hora, que primeiro nós precisamos nos organizar mais, precisamos nos preparar melhor, o que não é ruim, que vai ter um dia melhor para fazer isso, agora não dá. Mas Jesus está nos alertando nesse texto: o tempo da colheita não é amanhã, o tempo da colheita é agora. E o grande perigo é justamente nós perdermos o tempo da colheita. Agora, com essa novidade do tarifaço, que o presidente norte-americano emplacou em muitos países ao redor do mundo, aqui também no Brasil, uma das coisas muito afetadas foi a agricultura do Brasil, que exporta para os Estados Unidos. Muitos agricultores estavam perturbados e preocupados, porque é um produto perecível. Muitas frutas estavam sendo colhidas e não iam ser podido transportar para chegar até o seu destino final. E estava havendo negociações com outros países, com outros lugares, para que pudesse se absorver isso aí. O governo também desenvolvendo políticas públicas para dar um suporte imediato àqueles que precisavam. Quando o campo amadurece e não é colhido, os frutos apodrecem. Quando eu fui a Espírito Santo, esse janeiro desse ano, eu fui visitar a fábrica de chocolates Garoto. E na entrada da fábrica há uns pés de cacau. E quando aquela guia estava nos apresentando o projeto, ela nos fez uma revelação interessante. Ela disse que se o fruto do cacau não for colhido no tempo certo, ele não serve para absolutamente nada. Vira entulho. Então é preciso colhê-lo no tempo correto, para que o seu aproveitamento seja adequado. Então, assim como na agricultura e as principais culturas, existe um tempo exato para colher, nós também entendemos que na vida espiritual há um momento oportuno, que se for perdido não retorna. Há uma máxima que é atribuída a um provérbio chinês, que diz que uma oportunidade perdida é um milagre que não se repete. Então, da mesma forma, quando nós negligenciamos a missão, nós perdemos pessoas, perdemos vidas, perdemos gerações e oportunidades irrepetíveis. O Espírito Santo nos chama a despertar com urgência, para que nós possamos proclamar o Evangelho, para não sermos espectadores indiferentes, mas trabalhadores fiéis nos campos do Senhor. Então hoje, eu quero compartilhar com vocês sobre o perigo de se perder o tempo da colheita. E a pergunta que não nos quer calar para a nossa reflexão é: como não perder o tempo da colheita? Se é perigoso perdermos o tempo da colheita, o que devo fazer, como devo fazer para que eu não perca o tempo da colheita? A primeira coisa a se fazer para não perder o tempo da colheita é: tenha cuidado com o perigo das distrações espirituais. É a primeira coisa. Como eu disse aqui, quando estava abrindo esse culto, essa mensagem, enquanto Jesus falava de colheita, os discípulos estavam preocupados com comida. Eles estavam olhando para baixo, quando eles deveriam olhar para os campos, para as oportunidades. Jesus corrige a mentalidade de quem dizia: a colheita é só daqui a 4 meses, só daqui a pouco, ainda tem muito tempo. Olha, meus irmãos, a procrastinação espiritual nos faz perder oportunidades que Deus nos coloca diante dos nossos olhos.
Nós precisamos ser muito sensíveis à direção do Espírito Santo para que nós não as percamos. Estamos tão ocupados com os nossos interesses que deixamos o tempo de agir passar. Deixa para amanhã, amanhã a gente pensa nisso. Muitos cristãos hoje vivem distraídos. Talvez alguns aqui dentro da igreja estejam distraídos, imaginando que pregação chata essa do pastor hoje. Ai, que vontade de pegar o meu celular e dar uma espiadinha que está apitando, está vibrando. Quem foi que mandou mensagem para mim? Ou então você está olhando ali e pensando assim: menina, olha o colar da irmã. Que brinco é aquele, Jesus? Como é que essa mulher fez nesse cabelo? Será que ela não tem espelho em casa? Estamos nos distraindo, percebendo coisas que não deveríamos perceber, olhando para o que não deveríamos olhar. Mas muitas vezes nós também estamos preocupados com os nossos próprios interesses, com o nosso prazer. Ai, gente, está um calor hoje. Meu Deus, será que o dízimo dessa igreja não dá para reparar esses aparelhos de ar-condicionado? Porque nós estamos pensando em nós mesmos. Pensamos nas nossas carreiras, pensamos em nossos problemas, pensamos em nossos prazeres e nos esquecemos que a missão é urgente. E sabe de uma coisa, irmãos? O diabo sabe que se ele não puder nos destruir, ele vai conseguir nos distrair. E isso é verdade. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas para Deus que Deus não pediu que nós fizéssemos. E nós estamos dizendo: isso é obra de Deus, é para a casa de Deus, é para a igreja de Deus, mas Deus não mandou você fazer isso. E nós estamos perdendo o propósito, nós estamos perdendo a visão, nós estamos distraídos com as próprias coisas de Deus. Isso é um perigo. Precisamos levantar os nossos olhos e enxergarmos como Cristo enxerga, ver as pessoas, ver as vidas, não apenas as circunstâncias. Quantas vezes deixamos de evangelizar, de discipular, de servir, por acreditar que haverá outro tempo mais favorável para aquilo. Cristo não adiou nossa salvação. Ele veio no tempo certo. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4 ao 7, ele diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, eu e você e todos nós, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não éramos filhos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e à semelhança, mas Cristo morreu para que, pagando pelos nossos pecados, nós fôssemos salvos por eles e recebêssemos o título de filhos de Deus. Deus nos adotou. Você pode dar glória a Deus por isso? E porque vocês são filhos, Paulo continua: Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? E esse Espírito clama dentro de nós: Abba, Pai. Esse Espírito clama para Deus e diz: Papai, meu Pai. E no versículo 7 diz: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, é herdeiro por Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta, talvez duas. Meu irmão, minha irmã, onde você tem gastado o seu tempo? Com que você está gastando o seu tempo? No essencial
ou no secundário? No que realmente importa? Ou você está se distraindo facilmente? E quando você cuida que não, você não alcançou aquilo que você desejava e você perdeu a oportunidade. Quantas oportunidades você está desperdiçando na sua vida, que talvez fossem as oportunidades de ouro, em todos os aspectos. Em segundo lugar, de como não perder o tempo da colheita, é estarmos alerta para a colheita das novas gerações. Isso mesmo, alerta. Nós temos um costume muito sério, que às vezes a gente começa a dizer assim: esse povo jovem de hoje não quer nada com nada. Eu escuto muito isso. E vou até dizer para vocês, às vezes eu já disse isso também. Esse povo não entende, não tem disposição, é um bando de preguiçosos, sem coragem, eu não me troco por 2 de 15. Por aí vai. As novas gerações estão diante de nós como um campo fértil, e Jesus nos chama a olhar para eles. Crianças, adolescentes e jovens, eles estão em busca de identidade, de propósito e de sentido para a vida. E sabe, meus irmãos, o mundo investe pesado para moldar os seus corações e estão levando eles. Mas a igreja muitas vezes se cala, ou demora a agir, ou ainda pior, está expurgando essa galera de fora dela, para fora dela. Estatísticas mostram, eu quero chamar a sua atenção, por favor, olha para mim e preste atenção no que eu vou dizer. Estatísticas mostram que a maioria das conversões acontecem até os 14 anos de idade. E uma criança, um adolescente que se converte nessa faixa de idade, ele tende a permanecer no caminho do Senhor enquanto ele viver. Então, se nós não alcançarmos essas gerações agora, nós vamos perdê-las. E nós corremos esse grave risco. Dados estatísticos apontam que no Brasil, a população de adolescentes é de cerca de 10%. Ou seja, 22 milhões de pessoas são consideradas adolescentes em nossa população brasileira. Mas também há um dado que aponta que as pessoas entre 16 e 24 anos somam um número de 24% da população no país. Isso chega a mais de 50 milhões de pessoas. É muita gente. Porém, o mais intrigante em tudo isso, dentro dessa população, dos 16 aos 24 anos, é o aumento significativo daqueles que se declaram sem religião. Em São Paulo, por exemplo, 30% dos jovens entre 16 e 24 anos se declaram não ter uma religião. No Rio de Janeiro, esse número ainda é maior em percentual, 34%. Isso foi um estudo feito pela Gazeta de São Paulo, em 19 de fevereiro de 2023. E esses números, pasmem, superam o número total de evangélicos nessas cidades. Então, há mais jovens sem religião do que evangélicos ou católicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Será que isso não quer dizer nada para nós? A cultura, a tecnologia, as ideologias estão semeando diariamente nos corações deles. Se a igreja não plantar a palavra, outro vai plantar alguma coisa. E quem planta, colhe. Na pesquisa da Global Youth Culture, da One Hope, é uma instituição internacional que faz um trabalho brilhante com a juventude no mundo inteiro. Eles selecionaram 22 países do mundo, dos 5 continentes, e fizeram uma pesquisa incluindo jovens de 13 a 19 anos, entre eles o Brasil.
43% dessa categoria se declararam se identificar como cristãos. Isso não quer dizer que são cristãos evangélicos, eu estou falando de cristãos. Mas apenas 7% são cristãos comprometidos, ou seja, que desenvolvem a prática consistente da sua fé, como leitura da Bíblia, oração, crença nas verdades centrais do cristianismo e por aí vai. Essa mesma pesquisa aponta que 84% desses jovens, ou desses adolescentes, que não vão à igreja, eles disseram que estão abertos a participar, se eles forem convidados. O que é que nós podemos concluir? Se eles não estão aqui, é porque talvez não estejam sendo convidados. Em paralelo, muitos jovens que se identificam como cristãos relatam essa fé superficial ou uma fé ritualística, sem aprofundamento prático. Uma outra instituição, a Barna, que também faz pesquisas no mundo inteiro, ela é conhecidíssima. Ela fez uma pesquisa também com adolescentes cristãos no Brasil, e eles descobriram que 73% dos cristãos brasileiros disseram que estão motivados e dispostos a aprenderem mais sobre Jesus se eles forem ensinados. Então, isso está dizendo muitas coisas para nós. Em especial, nós precisamos urgentemente investir em discipulado, em ensino bíblico e em cuidado para que os jovens conheçam a Cristo hoje e não amanhã. Mas aí nós usamos a máxima: ele não quer nada com nada. Mas é porque eles não querem o que a gente está querendo dar para eles. Porque a forma que nós aplicamos não dialoga com eles. Nós não podemos perder a essência, nós não podemos perder o princípio, mas nós podemos repaginar, nós podemos mudar a forma. Nós precisamos que Deus nos ilumine com estratégias para podermos dialogar com esse público, para ensiná-los acerca de Cristo e sua palavra. Parece engraçado eu fazer essa citação, mas eu me lembro de palavras de Jesus Cristo registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, quando Jesus diz assim: deixem vir a mim os pequeninos, e não os impeçam. Mas a gente se chateia. Eu, por exemplo, não fico bem se eu botar um brinco na minha orelha. Imagina só, se eu chego aqui, sou demitido, nem entro na porta. Mas até que um jovem entenda que aquilo não faz sentido algum, a gente já tem olhado fulminantemente nos olhos dele e expulsado ele daqui. Porque a gente não tolera essas coisas. Se chega alguém mais despojado, cuidado, hein? Não senta perto desse fulano. Quero você de papinho, não. Olha aquela menina ali, viu? Nem um enxerimento para cima dela. Sem contar, irmãos, que a gente fica medindo as pessoas. Nós as expulsamos com o nosso jeito tosco que temos, preconceituoso com muitas pessoas. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. A gente precisa
amar o que é diferente da gente. A gente precisa ouvir as histórias de muitas pessoas. Elas vêm marcadas por uma trajetória de abusos, de rejeições, de circunstâncias. E o único lugar seguro para essas pessoas se chama igreja. E se aqui não houver a distribuição do genuíno amor que Jesus ama, aonde essas crianças encontrarão amor? Precisamos investir tempo, amor, recursos e oração nos jovens. Talvez a gente que precise mudar primeiro. Baixar a nossa guarda, rejeitar os nossos preconceitos. Irmão, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantos aqui estão presentes, têm 40 anos ou mais de crente? 40 anos ou mais de crente, levanta a mão aqui para eu ver. 40 anos ou mais de crente, muito bem, pode baixar a mão. Quem tem 30 anos ou mais de crente, levanta a mão aí para eu ver. Muito bem. Quem tem 10 anos de crente ou mais, levanta a mão aí para eu ver. Aumentou bastante. Quem tem 1 ano para baixo de crente? Ninguém aqui tem menos de 1 ano de crente. Se você se desviar do caminho de Jesus, você é consciente e você sabe que você está se desviando, e você se desvia porque você quer. É verdade ou não é? É. Agora, uma pessoa que não conhece Jesus, está chegando na caminhada agora, eu posso influenciá-lo para desistir do caminho. E muitas vezes eu faço porque eu não acolho. Ele vai chegar cheio de carrapicho, cheio de marcas do mundo. Isso leva tempo para tirar. Olha aqui a historinha de Marcionilo. Marcionilo era Margareta. É pena que ela não deixou o adesivo para eu botar essas bolinhas aqui em mim. Embora que ela não pega não. Ela pega, ó. A gente está pegando muita coisa que não devia pegar. A gente está se preocupando com muita coisa que a gente não deveria se preocupar. A gente se preocupa se a batida do prato da bateria é mais forte ou mais fraca. A gente se preocupa com o arranjo que foi colocado e, na nossa visão, assassinou os salmos e hinos, que é centenário. Nós nos preocupamos se a parede é escura ou clara. Tem gente que se incomoda porque o pastor Yalan hoje veio e não colocou a camisa por dentro da calça. Um pastor que se preza tinha que vir todo domingo de noite de paletó e gravata. Pastor Yalan perdeu faz tempo. Eu não quero mais usar paletó e gravata todos os dias. Embora quando eu boto um paletó e gravata eu fico mais bonito do que eu já sou. Mas é porque eu não quero ficar snob demais. Então eu quero que Cristo que apareça. No dia que eu não quiser, eu vou fazer assim. Hoje eu vim do sítio, do congresso do Encontros Pastores, e lá distribuíram uma camisa. E aí eu disse até ela assim: eita amor, hoje é ceia, e eu vou de camisa de malha. Aí ela foi disse assim: bota o paletó por cima, você vai ficar mais ajeitadinho. Ela disse: você gostou, minha filha? Eu gostei, então vou assim. Aí eu vim assim, para agradar a minha esposa. Porque tem muita gente que está botando paletó e gravata, mas o seu coração é podre. Porque o poder e a espiritualidade não está no que se veste, mas em quem você é. A gente precisa ler isso mais frequentemente. Meus queridos irmãos, em terceiro lugar,
Como não perder o tempo da colheita? Nós precisamos conhecer e se compadecer do povo onde nós estamos, por exemplo, da nossa cidade. Jesus não evitou Samaria. A Bíblia deixa muito claro que Jesus escolheu passar por Samaria, e nós estudamos isso aqui na quarta-feira. Você deveria vir quarta-feira estudar a Bíblia comigo. Ele passou por dentro dela, ele viu quem era Samaria, ele conheceu e amou a mulher de Samaria, e através daquela mulher, uma cidade inteira foi impactada. Eu quero voltar aos dados das pesquisas da Global Youth Culture e da Barna, sobre adolescentes e jovens. Nós precisamos conhecer algumas de suas dores. E dentro dessa pesquisa, eles não pesquisaram apenas o perfil religioso. Eles fizeram outras perguntas e descobriram fatos significativos. Dores profundas que estão marcando jovens e adolescentes dessa geração. Meus irmãos, relatos nessa pesquisa de que adolescentes e jovens brasileiros estão em índices altíssimos de ansiedade e de preocupação. Você conhece algum jovem ansioso? Isso. Pasmem, as meninas são as que mais sofrem. 48% se sentem frequentemente nervosos, preocupados ou ansiosos. Sendo que dessa pesquisa, 41% são meninos e 54% são meninas. Cerca de 22% dizem se sentir muitas vezes deprimidos ou com pouca vontade de realizar atividades cotidianas. Preste atenção nesse dado, 1 a cada 3 jovens nessa faixa etária tiveram pensamentos suicidas nos últimos 3 meses. Sinceramente, será que isso não nos comove? Satanás está com uma sede terrível nas nossas crianças, nos nossos adolescentes e nos nossos jovens. Uma crise profunda na identidade. As crianças não conseguem discernir um amor fraterno de um amor sexual, porque o amor está tão erotizado que quando um menino olha para um menino e ele gosta muito daquele menino, ele acha que agora ele tem que ser gay, porque ele ama aquele menino. E assim vai. E aí a sociedade está explicando tudo isso, da maneira da sociedade. Porque às vezes, irmãos, é tão fácil a gente acusar, apontar irresponsabilidades e outras críticas destrutivas, do que acolhê-los e orientá-los na verdade. Assim como Jesus olhou para Samaria e viu um campo branco, isso significa um campo pronto para ser colhido. Nós precisamos olhar para a nossa cidade com os olhos de Cristo. E a compaixão gera movimento. Onde vemos violências, vícios, famílias desestruturadas e corações feridos, Cristo está vendo um campo pronto para ser alcançado pelo Evangelho que transforma. Nós não podemos amar o que nós não conhecemos. Então nós preferimos não conhecer essas dores, até que sejamos afetados frontalmente com a realidade dentro da nossa própria casa. Não espere que isso aconteça dentro da sua casa, para você se preocupar. Nossa cidade tem dores, nossa cidade tem vícios, tem desigualdades, tem famílias quebradas e tem pessoas sedentas por Deus. Sim ou não?
Então nós não podemos viver de costas para a realidade da nossa cidade. Nós precisamos orar, nós precisamos agir, nós precisamos nos engajar na missão de Deus. Nós precisamos fazer menos coisas para nós mesmos e nos ocuparmos tanto com essas coisas para que a gente possa alcançar os que estão perdidos. A colheita começa quando nós olhamos para a cidade com os olhos de Cristo. Compaixão que gera ação. Quando nós lemos em Lucas capítulo 19, versículo 41, a Bíblia diz que Jesus chorou por Jerusalém. Ele se compadeceu de Jerusalém. O seu coração nos ensina a sentir o que ele sentiu pelas cidades em dores e a servi-la. Nós precisamos orar pela nossa cidade. Nós precisamos caminhar pelas ruas com sensibilidade, envolvermos-nos nas dores que a nossa cidade tem, porque nós temos a solução para curar as dores e as feridas da nossa cidade. Não é porque nós temos poder, é porque nós conhecemos quem pode fazer, e o nome dele é Jesus. Em quarto e último lugar, de como não perder o tempo da colheita, nós precisamos atender urgentemente o chamado da missão. Jesus declarou: levante os olhos, ei, acorda, levanta a cabeça, olha para frente. O chamado é para todos. A colheita não é apenas responsabilidade dos pastores ou dos missionários, mas é de toda a igreja. Cada crente é um trabalhador nos campos do Senhor. Jesus é o Senhor da seara. Mateus capítulo 9, versículo 38 está escrito: por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele morreu e ele ressuscitou para que todos tenham vida. Ele é o grão de trigo que caiu na terra e deu muito fruto. Ele mesmo disse, João 17, 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, faz o quê? Produz muitos frutos. João 12, 24. A missão, irmãos, não é opcional, é uma consequência de quem encontrou a Cristo. O tempo da colheita é agora, porque o sacrifício de Jesus já foi consumado. Ele abriu o caminho da salvação. O perigo é adiarmos, quando o próprio Jesus está nos enviando hoje. Não se trata de grandes eventos missionários, mas se trata do testemunho diário, no trabalho, na escola, no lar. A missão começa ao nosso redor e se estende até os confins da terra. Jesus é o Senhor da colheita. Ele nos envia, mas Ele também caminha conosco, porque Ele prometeu: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele quem nos dá poder e autoridade para irmos. A cruz nos motiva, o Espírito Santo nos capacita e o amor de Cristo nos constrange. Se lermos Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 14 e 15, nós vamos encontrar: pois o amor de Deus nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então nós somos chamados a vivermos para Cristo. Caminhando para o final essa noite, eu quero lembrar palavras de Jesus Cristo nesse versículo que nós lemos. João 4,35. Olha em volta de vocês. Olha à sua volta. Vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. O tempo da colheita é agora. O perigo, como disse, é pensarmos que ainda temos 4 meses, quando na verdade o relógio da eternidade já está correndo. Jesus nos chama a levantarmos os olhos, percebermos as novas gerações, olharmos para a nossa cidade e respondermos ao chamado missionário com urgência.
Assim como Jesus não perdeu o tempo da nossa redenção, nós não podemos perder o tempo da colheita que Ele nos confiou. O perigo de perdermos o tempo da colheita é real. Às vezes, nós nos cansamos da nossa rotina frequente e relaxamos em cultivar a espiritualidade dentro da nossa casa. Não trazemos os nossos filhos pequenos para a igreja, principalmente domingo de manhã. Afinal, pastor, eu trabalho a semana inteira. Pastor, minha rotina... Olha, pastor, o senhor não sabe. Você tem que se lembrar que você está investindo para a eternidade. Aí quando passar o tempo, você vai perceber que você foi negligente. Aí você pode até dizer assim: onde foi que eu errei? Você sabe. Talvez quando você sai da igreja, no trajeto para a sua casa, você fica falando mal. O pastor pregou muito hoje. Por isso que eu não gosto de ir domingo de noite para a igreja, porque o culto nunca termina na hora. O pastor fala muita baboseira. Meu Deus, para que essa pregação hoje? Quer que eu tenha interesse nesse negócio de adolescente, jovem? Eles estão perdidos mesmo. Aí fala mal porque o pastor resolveu comprar um negócio para a igreja. Por isso que eu não dou oferta. Nós já fica fazendo campanha aí. Eu não gosto daquele leilão que o pastor fica pedindo. Quem pode dar 100, quem pode dar 50? As crianças começam a ouvir isso. Elas vão repugnando isso. Elas ainda vêm porque você as domina e as trazem muitas vezes à força. Mas ela já está projetando: quando eu puder escolher, eu não vou mais nessa igreja, porque o pastor não presta, os irmãos são falsos, só faz coisa errada. Agora, se você entra dentro do seu carro, ou na trajeto para a sua casa, o que foi que Deus falou com você com a palavra? O que foi que você sentiu? Eu me lembro que Miriam muitas vezes testemunhou aqui, chegava em casa às vezes zangada com o pastor que tinha dito isso com ela, aquilo com ela, que chegava lá da gente e disse: cala a boca, respeita o pastor, se ele falou isso com você, porque você mereceu ouvir. Foi assim? Miriam, se você estiver me assistindo aí, bota aí um ok no chat aí para mim. Mas Zenilda está aqui balançando a cabeça. Quantas vezes levou uns cocorotes de Dona Genil, né? E seu Vicente, por causa de coisa que falava em casa? Não pode. Eu não estou dizendo que você tem que ser caxia, mas eu estou dizendo que você tem que mostrar o lado que às vezes as pessoas não estão vendo. Criticar e falar mal, abusar, é muito fácil. Mas perceber os esforços que cada um tem. Pensa que é fácil? Semana após semana você encarar auditório, pessoas, às vezes que te perturbam o juízo, que tem ideias atravessadas. Há coisas que a gente lida que só nós sabemos. Ao invés disso, se você orasse mais pelo pastor, orasse mais pela sua igreja, participasse mais da vida ativa da igreja, você iria sentir melhor. Nós já trocamos de funcionário nesses 2 anos, umas 4 vezes. E tem irmão que não sabe o nome da funcionária nova da igreja. Ah, é uma funcionária, nem sabia que era uma mulher. Agora é uma mulher? É. Porque faz tanto tempo que não vem na igreja que não está sabendo. As reuniões de assembleia, tem talvez 10% da membresia participando. Talvez você não saiba a imensa ginástica que a tesouraria da igreja faz para poder honrar mês a mês os compromissos. É milagre, é jejum. Os irmãos não têm ideia de quantas vezes eu jejum para a gente encerrar um mês tranquilo. Os irmãos não têm ideia de quantas vezes eu fico me segurando para não pedir nada. Mas é porque talvez
a responsabilidade que cada um tem não está sendo cumprida. Porque se estivesse, não haveria necessidade. E nós estamos negligenciando e reclamando, mesmo sendo os negligentes que somos. E aí nós estamos perdendo vidas que poderiam estar sendo salvas. A porta dos fundos da igreja é maior do que a porta da frente. Porque o que sai de gente da igreja não é brincadeira. Perdemos gerações inteiras. Estamos perdendo a oportunidade de sermos usados pelo Senhor. A colheita não espera. O tempo é agora. E eu quero terminar de fato e de verdade dando algumas ideias para vocês. Primeiro, selecione algumas pessoas, talvez 2, 3, 5, não sei quantas você tem, depende do seu círculo social e de amigos. Ore por essas pessoas diariamente, especialmente pessoas que você convive e conhece, que você sabe que não é crente. Ore por ela, para que essas pessoas conheçam a Cristo de verdade. Segunda ideia que eu quero dar para você é: se engaje no ministério da igreja. Venha conhecer melhor como que funciona a sua igreja. Mas se engaje no ministério para alcançar as novas gerações. Nós precisamos e desejamos que essa igreja seja cheia de jovens, de adolescentes, que sejam discipulados, instruídos e cheios da presença de Deus. Quem chegou mais cedo viu aqui o depoimento da Rebeca e da Brenda, que foram ao Congresso Nacional de Adolescentes. Vocês ouviram o que elas disseram? Fomos impactadas. Nós fomos cheios da presença de Deus. Eu vi Deus lá. Não foi eu que disse isso para elas dizerem não. Nem foi Axel, nem foi. Vocês disseram, Axel, ali para elas dizerem isso? Não. Rebeca, você disse isso porque alguém mandou você dizer, Rebeca? Não. Cadê Brenda? Eu não estou vendo ela aqui. Procurando? Estou vendo. Deve estar ajudando lá com as crianças. Mas vocês viveram essa realidade. Quem sabe você pode investir no discipulado de jovens. Participe de ações evangelísticas da igreja. Quem sabe naquela caminhada que você faz todo dia, comece a olhar para a sua cidade. Você que vai trabalhar de carro ou de ônibus, não sei. Você passa todo dia por aquele lugar. E talvez os últimos meses e anos você tenha passado por aquele lugar ou dormindo, ou com fone de ouvido, ou vendo alguma coisa no celular. Resolva fazer isso agora, olhando para cada ponto da sua cidade. Veja o que está acontecendo e vai orando por ela. Vai pedindo a Deus, por cada canto dessa cidade, que o amor de Deus transborde ali. Esteja atento ao que nós vamos chamar de conversas do poço. Que são isso? São os momentos simples que podem gerar encontros eternos. Aquela conversa do cafezinho do trabalho, que você se levanta, não tem aquela horinha do trabalho que você se levanta para tomar um cafezinho. Chega lá na copa do trabalho, bota o cafezinho, chega outro que viu você se levantando, vai lá, toma um cafezinho. Aquela é a conversinha do poço. É ali. Sabe? As mulheres que gostam de ir ao banheiro e ficar lá olhando. Tem umas que tiram foto no espelho. Vez ou outra eu vejo assim, as publicações dos irmãos em perfis do WhatsApp, uma fotinha no espelho da igreja, do banheiro. Compartilhe sua fé com intencionalidade. Sempre que você puder, não desperdice uma oportunidade. Use seus recursos e talentos e tempo para você proporcionar a missão. Não deixe para amanhã o testemunho que pode ser dado hoje. Esteja disponível para discipular alguém. Priorize o hoje de Deus. Não adie essa obediência espiritual. Lembre-se, por fim, a colheita é de Cristo. Mas Ele quer contar com você, comigo, para sermos trabalhadores dessa seara. Eu quero orar. E já quero orar
intencionalmente para nós terminarmos. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco hoje aqui. Muito obrigado por sua presença. Obrigado por você vir aqui. Fico contente. Se você ainda não tem uma casa de oração, faça dessa a sua. Mas eu quero fazer uma coisa aqui para terminarmos. Eu não quero que você se sinta constrangido, nem que você faça isso emocionado. Eu quero que você faça isso consciente da responsabilidade que é atender esse meu convite. Então, eu quero convidar você a se comprometer mais com essas verdades que foram pregadas hoje aqui. Eu quero convidar os mais idosos a considerarem a condição de pedir a Deus para melhorar a sua visão, para que você possa discernir o que é a sua preferência, o que é o que você gosta e o que você não gosta, o que é o seu preconceito espiritual com aquilo que é a verdade de Cristo. Porque às vezes é um preconceito meu, eu não gosto daquilo, eu estabeleço um conceito prévio, mas aquilo não é mundanismo, aquilo não é maldição, aquilo é apenas uma forma que eu não gosto. Para você discernir isso e você poder abrir um canal de comunicação com aqueles que são mais jovens, tolerar mais, investir mais, acolher mais. Peça a Deus para dar a você olhos espirituais de compaixão e amor, do que de reprovação e fulminância. Se preocupe com isso. Se você pode se comprometer, você é um forte candidato para ficar em pé daqui a pouco, quando eu convidar para você ficar. Mas eu quero também falar agora para os mais novos, que também usam do mesmo perfil. É um velho caduco, é um idiota, é um mané, é não sei o quê. Baixe o seu preconceito, baixe as suas armas. Compreende também que ele pode contribuir e ensinar muita coisa para você. Grandes, largas experiências os mais velhos têm, e podem te levar a lugares que você nunca imaginou que poderia ir. Então, deixe o seu preconceito com o idoso de lado e ame mais. Mas eu quero fazer um convite. Se você quer ser uma pessoa que se preocupa com isso e vai ter um olhar mais intencional para essa realidade, você está se comprometendo com Deus e com Cristo. Vou me preocupar mais com as gerações mais jovens. Eu vou querer investir, se não a minha vida, os meus recursos. Se não os meus recursos, a minha vida. Ou então, se eu não quero investir nada, eu não vou atrapalhar quem está investindo. Eu não vou perder a graça, porque alguém quer investir. Eu não vou me envolver, mas eu não vou atrapalhar. Eu quero convidar você também a orar mais pela sua cidade, a pedir a Deus condições de não perder as oportunidades e de ser bênção, comunicando o Evangelho por onde você passar. Então, se você quer se comprometer com alguma dessas coisas ou com todas elas, eu queria que você ficasse em pé junto comigo. Esse é o sinal que você vai dizer para Deus que você está comprometido com isso. Se você vai fazer isso, fique em pé e nós vamos orar. Senhor, nós estamos fazendo um compromisso coletivo aqui essa noite. Um compromisso de ter olhos espirituais mais focados naquilo que o Senhor foca. A amarmos o diferente,
a acolhermos, a instruirmos, a amarmos. Ajuda-nos, Deus, a corrigir a nossa visão, a discernir o que são as minhas preferências e aquilo que é verdadeiramente espiritual. Ajuda-nos a lermos o coração e não o que os nossos olhos veem. Deus, nós queremos te pedir que haja, Senhor, um mover santo do Teu Espírito entre as gerações nessa igreja. Que nós possamos ter a sensibilidade e não perdermos essa geração. A colheita está aqui e nós precisamos estar prontos para fazê-la. Nos ajuda, Senhor, a levantarmos os nossos olhos e agirmos na colheita. Nos ajuda, Senhor, a podermos colher os frutos e podermos utilizá-los para a glória do Teu nome. Nós cantamos com as mulheres aqui que nós queremos florescer. Florescer em justiça, em paz, em amor, em bondade. Florescer com aquilo que o Senhor se importa que floresçamos. Então, Jesus, nessa noite, nós nos colocamos diante do Senhor aqui com um compromisso maior, de orarmos por nossa cidade, de podermos orar por essas gerações mais jovens, e também, Senhor, alcançá-las. Deus, olha para nós, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus, as perdas que tivemos e acumulamos ao longo desse tempo. Abençoa a Tua igreja e nos dá, Senhor, sabedorias e estratégias para podermos alcançá-las. Com temor e tremor, Pai. Também nos despede em paz desse recinto. Que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui adentrou, cada pessoa que nos acompanhou na transmissão. Que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero te agradecer, Senhor, hoje pelo almoço que a comissão do Espaço ECA Kids proporcionou. Abençoe essa comissão, composta dos presbíteros Rafael, Valtair e Diaconisa Nília, que não fazem sozinhos, contaram com uma equipe gigantesca. O Senhor conhece o nome de cada um deles. Recompensa, Senhor, o trabalho das mãos dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, pelas crianças. Obrigado, Senhor, por essa obra que está em fase conclusiva. E isso vem do Senhor. Nos despede em paz, nos dá uma semana próspera, abençoada, guardados e protegidos pela Tua boa mão. Abençoa, Senhor, os programas que se seguem da Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a não nos distrairmos com aquilo que não deveríamos nos distrair. Então, nos abençoa, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e dê a você a paz. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Divino Espírito Santo do Senhor, seja com a sua vida, seja com a sua família, seja com tudo que te pertence, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus